Olá, eu sou Igor Castro, médico aprovado pelo Revalida INEP na minha primeira tentativa de fazer a prova. Bem-vindo à semana da aprovação da primeira fase no Revalida. E na aula de hoje eu vou falar sobre o jeito certo de estudar para o Revalida. Antes disso, eu quero mostrar para você que na minha primeira inscrição no Revalida eu consegui ser aprovado. E como você já sabe, o índice de aprovação é baixíssimo. E de todos os aprovados, menos de 50% conseguem passar na primeira tentativa. Só que, como eu mostrei lá na aula 1, eu não fui um exemplo de aluno. Eu tinha somente 4 horas por dia para estudar. E além disso, eu estava trabalhando em período integral como peão, ou seja, um trabalho exaustivo. E além de tudo isso, meu filho nasceu 10 dias antes da prova, fazendo com que eu tivesse que acordar durante a madrugada. Você já sabe como é que é. Em um cenário impossível para aprovação, eu consegui. Eu quero te mostrar novamente meu diploma, porque nele fala a data que eu recebi esse documento, dia 21 de julho de 2021. Ou seja, se você comparar a data que eu recebi esse documento com a data da inscrição e a data da minha aprovação, você vai ver que não houve outras edições do Revalida nesse intervalo. De todos os 17.469 aprovados no Revalida desde 2011, somente 48,6% dos alunos passaram de primeira. Mais de 50% dos inscritos precisavam fazer a prova novamente. E é por isso que eu tenho a propriedade para te falar que você também pode passar no Revalida, mesmo sem precisar estudar novamente os 6 anos de medicina. E o melhor de tudo, mesmo começando a estudar hoje, faltando aproximadamente 60 dias para a prova. E para quem está chegando aqui pela primeira vez nessa aula, algo importante que você precisa saber. Eu vou fazer um breve resumo da aula 1, da aula anterior, mas eu não consigo explicar com riqueza de detalhes tudo que você precisa saber sobre aquela aula. Não é porque eu não queira falar, é simplesmente pelo fato de ser muito importante você ver tudo na íntegra. E eu fiz esse evento para te ajudar a passar no Revalida. Desde o primeiro contato comigo, cada tempo que você passa comigo vai ser valioso a partir de agora. A aula 1, ela precisa ser vista para você entender como o seu cérebro te conduz ao erro sem você perceber, gerando a reprovação no Revalida. Na aula 1 eu falei sobre 3 erros que os médicos formados no exterior fazem sem perceber, mas que estão induzindo eles à reprovação de maneira direta ou indireta. O erro 1 é estudar e tentar memorizar de novo 6 anos de medicina. O erro 2 é estudar aquela deficiência em uma área específica. E o erro 3 é estudar muitas horas de maneira exaustiva. E esse último erro é um problema sistêmico. Embora os 3 sejam importantes, o último acaba prejudicando demais a aprendizagem e comprometendo a sua aprovação no Revalida. Esse terceiro erro é extremamente o tipo de erro que precisa da solução que eu estou gerando para quem me acompanha. Esses erros são frutos das armadilhas psicológicas que o seu cérebro cria por diversos motivos, como por exemplo, economia de energia e para a sobrevivência do corpo. Isso te induz a não reter o conhecimento, induz a não conseguir resgatar o conhecimento de maneira clara, somente aquelas informações fragmentadas, e ainda te traz um contexto enviesado com outros conteúdos, fazendo você interpretar questões erradas, e essas respostas erradas são incompatíveis com o que a banca espera de você. O tema central da aula 1 tem uma finalidade: mostrar que você está estudando muita coisa, menos para passar no Revalida. Lembra de que eu te falei na aula 1 sobre crenças limitantes que geram os 3 erros? Eu vou lembrar 2 crenças que você precisa eliminar se acredita nelas. A primeira crença é de que a prova ela foi feita para reprovar os alunos da faculdade do exterior. E a segunda crença é que o médico estrangeiro ele não é bem-vindo aqui no Brasil. E na verdade esse pensamento ele não é real. E todo esse pensamento ele te ajuda a construir mais anseios que vão colocar na sua mente armadilhas mentais durante a prova. As pegadinhas, exatamente como a do vídeo do chocolate, lá do vídeo 1, estão em todas as provas, seja elas quaisquer for. Seja prova do colégio, prova do Enem, FUVEST ou até mesmo do Revalida. Só que eu te falo um negócio, essas pegadinhas elas não estão lá para te reprovar
propositalmente. Elas querem que você identifique essas armadilhas psicológicas, ou seja, elas querem provar a sua capacidade de fazer prova, e é somente isso. Portanto, para fechar o resumo da aula 1, não adianta nada eu explicar e apresentar sobre os modelos corretos de estudo se você não tirar o viés que você já tem enraizado aí em você dos modelos mentais errados de estudo que você vem fazendo até hoje. A tendência é de você ouvir tudo que eu tenho para falar e voltar a cometer os mesmos erros antigos, porque, como eu disse, eles estão enraizados no seu comportamento. É necessário que você identifique os atalhos criados pela mente para gerar falsa sensação de segurança na maneira errada de estudar e a falsa sensação de ter respondido as questões da prova de maneira errada, mas achando que a sua maneira de pensar estava certa. Portanto, se você ainda não assistiu a aula 1, pare de assistir essa aula de hoje e é necessário assistir a aula 1 primeiro para que sua mente ela tenha predisposição adequada em executar os passos que eu vou te falar da agora para frente. Eu deixei o link da aula logo aqui abaixo, então você pode assistir e depois voltar aqui. Vamos agora ao conteúdo da aula de hoje. São 3 pilares da aprovação, ou seja, 3 pilares do jeito certo de estudar para a primeira fase do Revalida. Mesmo que você tenha 60 dias para estudar até a data do exame, que provavelmente vai acontecer em março desse ano. E para falar do pilar 1, eu quero que você entenda o conceito da palavra dissuasão. Você vai entender a importância dessa palavra, porque o significado dela vai conduzir você à aprovação no Revalida. A dissuasão mental, em termos científicos, envolve a capacidade de alterar ou modificar nossos padrões de pensamento, comportamento ou crenças estabelecidas. E sem mudar tudo que eu falei até aqui sobre o jeito errado de estudar, não adianta nem você querer se inscrever no Revalida se você continuar com aquele mesmo padrão de estudo, aquele mesmo padrão de comportamento. A aula 1, como eu falei antes, tem a função de te mostrar os 3 erros que levam à reprovação. Mas, por você fazê-los acreditando estar certo, será necessário compreender que eles estão errados. Agora, nessa aula, eu estou aplicando estratégias mentais que vão te ajudar a mudar o padrão de estudar errado. Por isso, eu estou usando técnicas que estão dissuadindo você a abandonar a aprendizagem antiga para um novo modelo de aprendizagem que se encaixe na sua mente. Ou seja, para que você entenda o jeito certo que me fez passar no Revalida de primeira, mesmo sendo aluno mediano e estudando por 30 dias apenas antes da prova. Agora que você entende o significado da palavra dissuasão, vamos ao primeiro pilar da aprovação: aprendendo a aprender. Há um antigo ditado que diz que desaprender é tão importante quanto aprender. Quando você se prepara para um desafio tão significante quanto o Revalida, essa afirmação assume um papel fundamental na sua jornada rumo à validação do seu diploma aqui no Brasil. O Revalida, ele não é apenas um exame de conhecimento, ele é um teste da sua capacidade de compreender não apenas o conteúdo, mas também a abordagem, a mentalidade e a flexibilidade necessária para atuar como médico nesse país. Nesse contexto, surge a palavra-chave, dissuasão. Dissuadir não é apenas questionar ou refutar ideias pré-estabelecidas, mas sim ter a disposição e a coragem de desafiar o que se considera certo. Na preparação para o Revalida, é imperativo que você tenha uma mentalidade disposta a desaprender o jeito errado com que você estudou desde a infância, enchendo a cabeça com decorebas. Não se trata apenas de acumular informações, mas sim de compreender o contexto, a aplicabilidade e principalmente a capacidade de revisar e reformular conceitos. Quantas vezes você se apega a métodos de estudo que são confortáveis, como por exemplo assistir videoaula de maneira passiva, mas que talvez não sejam os mais eficazes? Eu te convido a questionar esse método de aprendizagem, pois se você continuar acreditando neles, não terá resultados no Revalida. Será mesmo que você está utilizando o potencial da superaprendizagem do seu cérebro? Será que você conhece e utiliza as ferramentas adequadas para absorver e reter o conhecimento necessário? Você está se desafiando a compreender além do básico ou simplesmente está produzindo informações sem uma compreensão profunda? A preparação para o Revalida exige mais do que apenas retenção de dados.
precisa de 3 elementos andando juntos. Requer a capacidade de análise crítica, de identificar lacunas de aprendizagem e de estar disposto a reformular novas estratégias de estudo. Portanto, como estudante de medicina em busca da validação do certificado, desaprender para aprender se torna uma ferramenta crucial. Ela vai impulsionar você a reformular sua capacidade de estudo, tornando você não apenas apto a enfrentar um exame, mas um verdadeiro profissional preparado para os desafios reais da prática médica. E é isso que a banca do Revalida quer analisar em você durante a sua prova. Existem 5 estratégias baseadas em teorias psicológicas que explicam como podemos realizar esse processo de reaprendizagem. E a primeira estratégia é a reconstrução cognitiva. É um método usado na terapia cognitiva para identificar pensamentos que distorcem a realidade, gerando um desconforto emocional. Quando eu falei para você, lá na aula 1, sobre crenças limitantes que levam aos 3 erros, estou identificando um padrão de pensamento distorcido que você pode ter, normalmente motivado pelo esse medo da estatística de reprovação do Revalida. A sua aprovação no Revalida depende de uma reestruturação cognitiva sobre os anseios que a prova gera no candidato. Isso vai te ajudar a passar na prova com menos ansiedade e estresse e evitar os apagões. A segunda estratégia de reaprendizagem é a mudança comportamental. A dissuasão mental pode acontecer por meio da modificação de comportamento. Ao nos expormos a experiências ou práticas de estudo, estamos constantemente reavaliando nossas crenças e ajustando os nossos padrões mentais para se adequar a essas mudanças. Mas como isso se aplica a você que é candidato ao Revalida? Simples. Ao se expor aos novos mecanismos de estudo, sua mente é convidada a desconstruir o jeito errado que você estudou. Para começar, essas novas associações de aprendizagem que são muito mais eficientes e que te preparam para o exame do porte do Revalida. A terceira estratégia da reaprendizagem é a psicologia da persuasão. A persuasão aqui tem como único objetivo fazer você entender as técnicas avançadas de estudo, muito mais produtivas do que as que você já estudou até hoje. Normalmente a persuasão acontece através de gatilhos mentais, como por exemplo você buscar o restaurante que tem mais pontuações positivas no Google. É um fortíssimo gatilho mental. Essas estratégias utilizadas pelo Google para que você consiga, através da plataforma, ter cada vez mais segurança nas suas decisões e também é bom para o comerciante que anuncia através delas. E como é que tudo isso se aplica a você que é candidato ao Revalida? Simples. Há um importante gatilho mental que leva à superaprendizagem, mas que você evita ao máximo cometer, que é errar durante a fase de preparação para o exame. A maioria dos estudantes não dão valor ao erro, querem somente acertar incansavelmente, mas não é a resposta certa que vai fazer você identificar que está no caminho da sua aprovação. É o erro que te leva à aprendizagem. E como é que esse erro persuade a sua mente a entender melhor? Eu vou explicar contando a história de um restaurante da década de 60 que despertou a atenção de uma psicóloga russa chamada Bluma Zeigarnik. Ela observou que quando os clientes do restaurante faziam um pedido dos seus pratos, os garçons se lembravam de cada prato que estava pendente de ser entregue. A situação era intrigante, porque quando os clientes encerravam a conta, o garçom já não conseguia mais se lembrar de qualquer pedido feito pelo cliente. A experiência gerou um conhecido fenômeno da neurociência chamado efeito Zeigarnik. E hoje sabemos que o efeito corriqueiro, sempre que uma informação ela fica inacabada na nossa mente, o cérebro vai ficar lembrando essa informação para você totalmente no automático. Esse efeito aplicado na sua rotina de estudo fará com que você consiga se lembrar do conteúdo que desconhece quando é uma questão da prova, por exemplo. Quantas vezes durante a escola primária você ficou indignado em saber que errou determinada questão de prova e depois disso nunca mais esqueceu? Por isso, a psicologia da persuasão é um importante mecanismo aplicado dentro da nossa metodologia de estudo e de aprendizagem. A quarta estratégia de aprendizagem é a neuroplasticidade. O cérebro possui a capacidade de se adaptar e mudar ao longo do tempo. A dissuasão mental pode ocorrer por meio da neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de formar novas conexões neurais
permitindo a aprendizagem, desaprendizagem e reorganização dos padrões mentais. E como é que isso se aplica a você? As novas técnicas de estudo não são somente técnicas. São técnicas usadas pela neurociência para que você identifique armadilhas psicológicas do seu cérebro e reconstrua novos caminhos neurais para que você não seja induzido ao erro, tornando você muito mais preparado para o revalida. E o melhor de tudo é que você vai ter menos estresse, vai ser de uma maneira mais simples e dedicando tempo de qualidade aos seus estudos em vez de quantidade de tempo. Já é provado pela ciência que uma boa memória não está na capacidade de aprender os 6 anos de medicina e decorá-los, mas sim na capacidade do cérebro de codificar as informações que você está colocando para dentro dele e depois a capacidade de decodificar essas informações para responder à prova com eficiência. A quinta estratégia de aprendizagem é meditação e qualidade de sono. A qualidade de sono também desempenha um papel crucial na retenção de informação. Durante o sono, especialmente durante o estágio REM, que é o movimento rápido dos olhos, o cérebro consolida e organiza as memórias recentes, fortalecendo essas memórias. Ter uma boa qualidade de sono, com período suficiente de descanso e sono profundo, é fundamental para reter o conhecimento adquirido durante o dia. Já as práticas de relaxamento e meditação ajudam durante os intervalos de estudo como pausas estratégicas para evitar o desgaste gerado pelos estudos intensos, além de proporcionar melhor fixação do conteúdo. Cada pilar tem uma importância fundamental nos novos mecanismos de estudo e aprendizagem. E sempre que eu falo isso, quem realmente valoriza o seu tempo dedicado aos estudos sabe que não pode estudar do jeito errado, porque não tem tempo para cometer essas falhas. Diversas pessoas me enviam direct desejando saber se eu ofereço algum tipo de acompanhamento mais de perto. A verdade é que sim, eu tenho uma estratégia própria que me levou a adaptar os meus estudos e então passar no Revalida. Só que mais para frente eu vou falar sobre isso. Agora vamos para o pilar 2 da aprovação, a super aprendizagem. Veja esse vídeo que foi feito pelo André Burick do canal Brain Power, que é um importante canal de neurociência aqui no Brasil. No vídeo, o André fala sobre a importância da clareza dos objetivos que você deve dar ao seu cérebro. Explica que a falta desses elementos, com toda certeza, vai conduzir você até a falsa sensação de estar sendo produtivo. O fato é que quando nós temos um objetivo claro, o nosso córtex pré-frontal, a área do cérebro responsável pelo pensamento executivo, pela tomada de decisões, ele é capaz de focar e tomar decisões mais assertivas. Ele sabe o que de fato tem que ser feito e ele entende quando ele está agindo de acordo com aquilo ou ele simplesmente está de uma forma aleatória fazendo outras coisas a ponto de a outra coisa passar a incomodar. Quando você simplesmente não define o que é o correto e o que é o errado, tanto faz, você simplesmente vai sentir que você está agindo de uma forma ativa, intensa, produtiva, mas muitas vezes não é tão produtiva assim. Talvez você esteja somente estando ocupado, e estar ocupado não é a mesma coisa de produtividade. O que ele quer dizer é que sem as estratégias e sem metas, a sua mente só vai se ocupar, sem conquistar nenhum tipo de ganho com aquela atividade. E isso aplicado a você que está estudando para o Revalida, é o mesmo de dizer que você vai estudar e não vai gerar nenhum resultado, não vai aprender e não vai reter o conteúdo. E dar estratégias de direção, metas para o seu cérebro é um atalho gigante para estudantes de medicina que precisam aprender como mostrar sua capacidade de fazer prova. O estudo da mente associado à clareza do que é necessário estudar para passar no Revalida é a receita da aprovação. Agora que já está claro para você que primeiro é importante você saber lidar com os vieses mentais usados na prova para avaliar a nossa capacidade de fazer o exame, e já sabe que a mente precisa de objetivos claros de estudo, como ter metas, estratégias, por exemplo, para que você seja mais produtivo, chegou a hora de falar sobre como melhorar a capacidade de retenção do estudo e da aprendizagem. Quando se fala de retenção do conhecimento, a teoria da curva do esquecimento, proposta pelo filósofo Hermann Ebbinghaus no final do século XIX, é fundamental para compreender como é que o cérebro humano retém e perde informação ao longo do tempo. Ebbinghaus conduziu estudos experimentais sobre a memória e descobriu que a retenção de informação
segue um padrão específico após a aprendizagem inicial. Segundo a teoria, após aprendermos algo, esquecemos rapidamente parte significativa desse conhecimento. Ebbinghaus observou que, logo após a aprendizagem, há uma queda acentuada da retenção. Nos primeiros dias após o estudo, a quantidade de informação retida diminui consideravelmente, formando a característica da curva do esquecimento. Essa curva demonstra que, sem uma revisão ou prática, até 80% do que foi aprendido pode ser esquecido em apenas uma semana. No entanto, a curva de esquecimento também revela uma oportunidade valiosa. A capacidade de reter informações pode ser aumentada por meio de estratégias adequadas de revisão e prática. Para melhorar a retenção de conhecimento, é necessário entender e aplicar os métodos eficazes de revisão. Um dos métodos mais poderosos para combater a curva de esquecimento é a revisão espaçada. Em vez de revisar um material de estudo apenas uma única vez e esperar se lembrar dele no futuro, a revisão espaçada envolve a prática de revisar o mesmo conteúdo em intervalos específicos e crescentes ao longo do tempo. Por exemplo, após o aprendizado inicial, revisar o material no dia seguinte, depois de uma semana, 2 semanas e 1 mês, e assim por diante. Essa é a abordagem ideal de espaçamento para poder consolidar a memória a longo prazo e combater o esquecimento. Outra estratégia eficaz é a técnica de recuperação ativa. Em vez de apenas reler o material, testar a si mesmo sobre o conteúdo aprendido é mais eficiente para fortalecer a memória. Realizar questionários, fazer resumos, sem consultar as fontes originais e explicar o que foi aprendido para outra pessoa são maneiras poderosas de avaliar a memória e reforçar a retenção. Além disso, a prática espaçada e a recuperação ativa podem ser combinadas. Ao realizar testes práticos ou revisões espaçadas, ativamos a memória e fortalecemos as conexões neurais relacionadas ao conhecimento, tornando mais provável que ele seja retido por mais tempo. A elaboração é outra técnica valiosa para melhorar a retenção. Ao invés de apenas memorizar fatos ou informações isoladas, a elaboração envolve conectar novos conhecimentos a informações já existentes em nossa mente. Isso pode ser feito criando associações, fazendo analogias, desenhando mapas mentais sobre o assunto, explicando o conteúdo com suas próprias palavras e relacionando com experiências pessoais. Essas técnicas não apenas ajudam na retenção, mas também na compreensão mais profunda do assunto. Além de estratégias individuais, a prática regular e consistente é essencial para combater a curva do esquecimento. Estabelecer um plano de estudos consistentes, dividir o material em sessões de estudos menores e mais frequentes ao longo do tempo e manter uma rotina de revisão são fundamentais para reforçar a memória e melhorar a retenção de informação. Eu falei até agora do pilar 1, que é aprender a desaprender, e o pilar 2, como ter uma super aprendizagem. Eles são extremamente importantes, mas sem uma metodologia que organize tantos elementos para proporcionar uma super aprendizagem, não existe direção de estudo e nem eficiência no que se aprende. Por isso que o próximo pilar é siga o método. O objetivo do pilar 3 é fazer você se voltar para o desenvolvimento de suas habilidades e competências em realização de prova. Eu não ensino uma matéria específica, eu ensino como os organizadores do Revalida pensam. O que é considerado para aprovação não é conteúdo, é a metodologia de realização de prova. Muitos alunos estudam conteúdo, mas não entendem qual a metodologia de aprovação. E por que isso acontece? Porque ninguém fala isso para você, simplesmente por isso. Você precisa basicamente de 3 passos para organizar os seus estudos. O primeiro é a direção, o segundo é a execução e o terceiro é o ajuste de rota. Você já deve ter ouvido que estudar para o Revalida você vai precisar de pelo menos 10 a 12 horas de dedicação diária. No método convencional é mais ou menos isso mesmo, porque não existe um direcionamento do que estudar. E se tratando da data do próximo exame, você tem pouco tempo para estudar. Isso sob a sua ótica. E eu preciso enfatizar isso porque eu também achava ser impossível estudar para o Revalida em menos de 6 meses. Mas quando eu decidi me inscrever, havia menos de 2 meses para a prova. E eu tinha que passar sim ou sim.
Então, estou falando que estudar nesses 2 próximos meses, mesmo que você trabalhe, se for dentro de uma metodologia que traga direção do que estudar, com toda a certeza fará com que você fique mais próximo da aprovação. Exatamente pelo motivo de haver pouco tempo para estudar, você deve aplicar o pilar 1, dando estratégias e metas para sua mente. Em seguida, dizer para o seu cérebro exatamente onde você deve se focar. Você só precisa lapidar o que você já sabe, aprender de forma simples o que ainda não sabe e, por último, se lembrar de tudo isso no dia da sua prova. A direção é justamente para não sobrecarregar seu cérebro com informações inúteis e que nunca caíram no Revalida. O passo 2, execução, significa executar o estudo direcionado com constância. Esse segundo passo tem um benefício grandioso, não deixar você a recorrer a atalhos. Um atalho pode ser bem confortável, ele pode dar a sensação para o seu cérebro que você está aprendendo, mas não está. Um exemplo de atalho é ver videoaulas. Eu não tenho nada contra quem estuda através de videoaulas, mas é um estudo passivo. Se você realmente quer ser aprovado, precisa entender, de uma vez por todas, a não consumir conteúdo de maneira passiva. A informação ela deve ser associada de maneira ativa pelo seu cérebro. Só dessa forma você garante a absorção máxima do conteúdo que cai na prova. Mesmo que seja uma matéria que você não estudou na faculdade e acredita que está em defasagem nela. E muitas vezes você recorre a videoaulas. Não acredite nessa armadilha psicológica da sua mente. Ela vai fazer com que você recorra aos mecanismos que você já conhece de estudos, desde a infância. Não caia mais nessa cilada. Cada estratégia de construção de blocos de conteúdo através do estudo ativo deve ser executada exatamente da mesma maneira, ou seja, dentro da metodologia. Mas uma importante informação aqui, o conteúdo a ser estudado, esse é totalmente personalizado para cada um. Isso acontece porque na fase de direção, a resposta das questões que você fizer vai direcionar aquilo que você precisa revisar. E ainda mais uma observação, você só vai estudar o que cai na prova. Isso na fase de direção vai te indicar tudo isso para você. Depois que você tiver essas informações, você vai para a etapa de execução, criando seus resumos do jeito que você achar melhor, conforme a fase de direção lhe indicou. Cada pessoa aprende de um jeito. Se você gosta de fazer desenhos, essa é a sua estratégia de estudo ativo. Há quem prefira mapas mentais, organogramas ou até mesmo resumos. Passo 3 é o ajuste de rota. Significa a análise minuciosa das suas metas e métricas de performance. A gente vai fazer uma reavaliação do seu plano e foco na direção daquilo que está te conduzindo às melhores métricas para a sua aprovação no Revalida. Esse passo é responsável por fazer os seus resultados melhorarem durante a sua preparação. Só é possível chegar na aprovação se você está medindo a sua evolução. Por isso, analisar o padrão da aprovação e analisar o padrão dos seus resultados é imprescindível nessa metodologia, que me fez ser aprovado estudando em menos de 30 dias, e ainda passar de primeira. O passo 3 vai desenvolver você em um dos aspectos que eu citei lá no pilar 1 da aula de hoje, que é a mudança comportamental. Essa mudança na sua fisiologia de aprendizagem vai condicionar seu cérebro a ter foco total somente na execução da prova e com excelência. Enquanto estudar todo o conteúdo de 6 anos de medicina faz você tentar se lembrar de maneira impossível tudo que está na sua mente e acabar cegando você para detalhes da prova que determinam a sua aprovação, como por exemplo o tempo da execução de cada questão. É comum ver pessoas que não conseguiram responder as questões por completo, assim como é comum ver pessoas tendo um total branco na hora da prova. É exatamente isso que a metodologia proporciona de solução para a aprovação no Revalida. Na aula de hoje eu falei sobre os 3 pilares da aprovação. O pilar 1 é aprendendo a reaprender. Reúne elementos fundamentais que vão desconectar os pensamentos que te conduzem aos erros de maneira a estudar. Um exemplo desses pensamentos é acreditar que o Revalida foi feito para reprovar os médicos estrangeiros. Esse pilar também apontou outros mecanismos usados para a aprovação no Revalida, como fazer a sua mente prestar atenção às respostas erradas das questões e dar extremo valor a elas. A síntese do pilar 1 é preparar o candidato ao Revalida a nível emocional e mental, evitando autossabotagem e os famosos apagões, através daqueles 5 passos que eu falei.
Reestruturação cognitiva, eliminando os pensamentos e crenças que despertam atitudes que reprovam. Mudança comportamental, fazendo você ajustar sua fisiologia para potenciar suas capacidades, competências e habilidades de realizar uma prova sob pressão. A psicologia da persuasão faz com que você entenda os caminhos naturais que o seu cérebro utiliza para guardar uma memória e surfar na onda dele, maximizando a retenção de conteúdo e neuroplasticidade, que faz você reconstruir novos caminhos de aprendizagem quando testa novos mecanismos de estudo, em vez daqueles antigos. A meditação e a qualidade do sono faz você não explodir a capacidade do seu HD da sua mente. Exatamente como um computador. Quando está lotado, ele não está funcionando. A sua mente é igual. No pilar 2, eu falei sobre a superaprendizagem. Esse pilar mostra a estratégia para você na organização no processo envolvido do estudo. Uma analogia com o seu cérebro sem estratégia de estudo seria um carro de Fórmula 1 sem um aerofólio. Não existe estabilidade. E no caso do seu cérebro, se o estudo for de maneira errada, é só conteúdo que entra, mas que não se fixa em lugar nenhum na sua mente. No pilar 3 eu falei sobre a importância de usar métodos para desenvolver a superaprendizagem. Eu falei que seguir o método é uma exigência para ser aprovado na revalida, através de 3 passos extremamente importantes. Ter a direção no estudo e somente no que cai na prova. Treinar a retenção de conteúdo através do estudo ativo em vez do passivo e treinar a habilidade de fazer prova. Na próxima aula eu vou mostrar o mapa da aprovação da revalida, abrindo para você toda a minha estratégia de uma maneira direta. Eu vou deixar o link para a comunidade secreta no Facebook e se você ainda não entrou, não perca essa oportunidade, porque lá você vai poder fazer amizades com pessoas que têm as mesmas dúvidas, anseios e sonhos que você. Vamos junto nessa e te vejo na próxima aula.